competição, melhor ainda. Bom, habilidades analíticas. Aqui é nosso ponto forte, né? Todos aqui na Poli já passaram pela barreira do vestibular. Se conseguiram passar de algum, já mostraram sua habilidade analítica. E isso é uma coisa que, no mundo de hoje, não tem valor. Não tem valor no sentido de... é impossível você mensurar a importância da habilidade analítica. Vocês sabem que, quando os Estados Unidos falam de competição com a China, hoje em dia, você tem indicadores como exportações, você tem uma série de medalhas de ouro e Olimpíada, né, são um indicador de poder ou de desenvolvimento ou de supremacia. Mas o indicador mais relevante para economistas, para políticos, para pessoas que se importam com o futuro de um país e que é um dos temas mais discutidos nos Estados Unidos e para quem se interessa por desenvolvimento, é o número de profissionais com capacitação técnica formados, porque é isso que gera produtividade, é isso que gera inovação, e a inovação é o que está na base do crescimento econômico. Então, uma das maiores preocupações que os Estados Unidos têm hoje em dia é com o número de engenheiros que eles formam, engenheiros, cientistas, em relação ao que forma a Índia e a China. Então, vocês, digamos, são não só a elite intelectual do país, mas são a base do crescimento econômico no qual o Brasil vai depender. Isso independente de trabalhar com engenharia ou não. Então, eu só vou fazer uma outra digressão aqui. Isso foi publicado num periódico da AIP. E é uma historinha que me marcou bastante. Então, aconteceu em São Carlos. Teve um rapaz, depois foi trabalhar com jornalismo, estava se formando em engenharia. Chegou o professor dele, professor, eu gostei muito de estudar engenharia aqui na USP, foi gratificante, né, conheci pessoas excelentes, mas não tenho certeza se quero ser engenheiro, se quero trabalhar com engenharia, né, e me sinto culpado por isso. O professor falou, olha, não se preocupe, você está se formando engenheiro, você não está condenado à engenharia. E a verdade é essa, né, a formação que vocês têm aqui, vocês sabem melhor do que eu, eles vai para vocês, né, uma série de instrumentos, uma série de oportunidades que vão ser úteis ou não para a engenharia. Então, eu diria assim, não se prendam ou não se sintam culpados se vocês não quiserem trabalhar com engenharia, porque existem muitas maneiras de você contribuir com o país, contribuir com a sociedade, sendo produtivos, gerando inovação, mesmo sem trabalhar com a área técnica. Então, isso é uma digressão para mim foi muito importante dessa história. Eu acho que talvez tinha o peso de alguns de vocês que tem, puxa, eu estudei tanto tempo assim, tem que aplicar. Na verdade, eu pensava assim, tanto é que nos 2 primeiros anos da minha formação, depois de formado, eu achei que eu tinha que trabalhar com alguma coisa relacionada à engenharia. Tinha a responsabilidade de trabalhar com algo relacionado à engenharia de materiais, porque a nossa turma, do Dudu, a minha, foi a primeira turma, então a gente tinha que dar o exemplo. E foi um dos motivos pelos quais eu aceitei meu primeiro trabalho, foi como engenheiro, uma posição técnica numa unidade química da Monsanto. Isso me deu uma experiência muito boa, mas que desde o começo eu sabia que não tinha nada a ver com o que eu gostaria de fazer no longo prazo. Então, eu acho que vocês não têm por que buscar uma coisa que não lhes interessa só pelo fato de ter uma formação em engenharia. Então, não se sintam ocupados, busquem aquilo que lhes interessa ou a melhor oportunidade que aparecer para vocês naquele momento. Comunicação. Talvez esse seja um ponto em que aqui na Poli os alunos têm de se esforçar um pouco para trabalhar, porque pela forma estrutura, pela própria estrutura como a escola oferece seus cursos, ou pela forma como os alunos interagem, a gente só consegue desenvolver
esse lado da nossa formação se a gente toma a iniciativa de participar de um grupo com Wet Rats, de natação, se você participa do Grêmio, do centro acadêmico, se você tem a oportunidade de se expor frente aos outros, se você tem a oportunidade, você cria a oportunidade de tomar ideias em qualquer atividade que você acha que vale a pena investir o seu tempo. Isso, além do tempo que você vai despender, né, como estudante, que já não é fácil a gente desenvolver. Tá? Bom, trabalho em grupo também. O trabalho em grupo, vocês talvez tenham a percepção de que trabalhar em grupo é importante. Devem ouvir isso em todo momento, né? Devem escutar isso em processo de seleção. Mas só quando você experimenta a oportunidade de trabalhar em grupo, em um ambiente que, primeiro, você tenha de se expressar de uma forma adequada. Segundo, que você tenha de convencer os outros que a sua ideia é a mais conveniente para aquele determinado projeto. Que você tenha de entender o lado das outras pessoas. E você tenha que fazer isso de uma forma que não pareça se impor, mas que pareça gerar consenso. Né? É um desafio que, particularmente, eu acho que valeria a pena vocês desenvolverem aqui na Poli. E uma vez um amigo meu me disse uma coisa que eu nunca pensei, mas teria procurado fazer como estudante. Se vocês tiverem a oportunidade de fazer trabalho de grupo aqui na Poli, com pessoas que você tem a oportunidade de escolher, escolha as pessoas com quem você tem menos afinidade, com quem você provavelmente não trabalharia ou com quem você não sairia para tomar uma cerveja. Por que isso? Porque isso representa um desafio. A nossa tendência é sempre trabalhar com pessoas com quem a gente se sente mais confortável. E eu acho que o ambiente acadêmico oferece essa oportunidade que vocês deveriam aproveitar. Trabalhem com pessoas, façam trabalhos de grupo com pessoas em que vocês normalmente não conviveriam. Isso vai te proporcionar um aprendizado que acredito que vai ser bastante útil. Flexibilidade multicultural. A gente tem sorte de viver num país multicultural, é só olhar aqui no nosso grupo. Mas quando a gente coloca outros componentes, por exemplo, como religião, como etnia, como línguas, história, tradições diferentes, você tem de gerar consenso a partir disso, o desafio é bem maior do que a gente pode imaginar. Para mim isso é muito abstrato até recentemente. Até que eu fui me envolver indiretamente no projeto e pude entender um pouco do que se passa. E a ideia é a seguinte, havia um projeto patrocinado pelo governo da Dinamarca, tá? Relacionado a créditos de carbono. E a ideia é que o Banco Mundial utiliza os fundos do governo da Dinamarca para bancar projetos em países em desenvolvimento. Um desses países era um país islâmico. Não sei se vocês acompanharam uma controvérsia recente